Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Infelizmente, ontem eu não consegui fazer o comentário da lição. Eu vou fazer um vídeo da lição de ontem agora, tá? E daqui a pouco vou fazer um outro vídeo da lição de hoje. Então, eu peço a vocês encarecidamente a compreensão. Ontem eu estive com minha sogra e ele passou o dia conosco, na verdade, o final de semana conosco, e não foi por conta dela que eu me atrapalhei. Eu estudei a lição, mas eu precisava dar uma atenção maior a ela. Então, algumas pesquisas mais aprofundadas eu preferi não fazer naquele momento, porque eu vi que ela precisava de uma assistência maior. Já é uma senhora com a idade já bem avançada, né? Tem 82 anos, e nós estamos aqui no auxílio, né? Quando ficamos com ela. Eu faço isso com muita alegria no coração, porque é muito bom você cuidar das pessoas que têm por sua experiência, a idade de ser nossa mãe, né? O comentário que o Roberto Rabelo fala, quando ele diz em relação a honrar o pai e a mãe, inclusive ele cita esse comentário baseado no Patriarcas e Profetas, falando que nós devemos amparar nossos pais na velhice, ou seja, é agora a hora de fazermos com ele o que ele fez conosco há tanto tempo atrás. Eu fico triste quando eu vejo alguma mãe, algum filho, alguma filha destratando da mãe ou fazendo algum serviço para ela com a má vontade. Eu não consigo, sabe? Graças a Deus, Deus não me deu esse senso de simplesmente fazer as coisas com má vontade, ou fazer por fazer, ou se sentir obrigado a fazer aquilo. Mas ter o prazer de ver a pessoa sorrindo ao ela entender que está sendo bem assistenciada. Filhos, honrai vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, disse Paulo. Então a lição de hoje fala sobre alegrem-se no Senhor, ou alegrando-se no Senhor. Esse termo, irmão, eu acho que falei para vocês já em alguns outros estudos, ele é muito recorrente no livro de Filipenses, ou na carta aos Filipenses. Paulo fala por cerca de mais de 15 vezes, alegrem-se, alegrem-se. Olha, no capítulo 2 ele termina ali a sua... esse capítulo ele é concluído com a expressão alegre-se. No verso 17 diz assim, ó, contudo, me alegrarei se perder a minha vida. No verso... ainda no verso 17, passando para o verso 18, ele fala assim: e quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegre-se, e eu me alegrarei. Capítulo 2, verso 18. No final do capítulo 2, aqui no verso 30, o verso 28 diz assim, ó: por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, falando de Epafrodito, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo. Recebam com grande alegria. E o capítulo 3 já começa com esse adjetivo, alegrem-se, de uma forma aqui verbal, né? Quando ele diz assim, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canse de dizer-lhes estas coisas, e eu faço para protegê-los. Ou seja, se eles tiverem alegria em Cristo, as adversidades vão vir, mas a alegria que os motiva é aquele que os aguarda. Então, se fizermos as coisas para Deus com alegria, como o próprio texto fala, né? Deus ama o que dá com alegria, ou seja, você participar da sua devolução, da sua entrega com satisfação. E Paulo falava isso, irmãos, que eles tivessem uma alegria no Senhor, como disse bem Neemias, né? A alegria no Senhor é a vossa força. Isso nos deve fazer o seguinte: se eu estou alegre em Cristo, pelo que Ele fez por mim, isso demonstra uma certeza da atuação do Espírito Santo. Até porque a alegria faz parte do fruto, de uma das características do fruto do Espírito Santo. E aqui ele fala de que a alegria em Cristo é que deveria motivá-lo a permanecer firme e não se opor ou não pensar em relação às pessoas que falavam sobre circuncisão. E elas frisavam muito isso. Em Atos capítulo 15, aquilo era muito falado sobre a questão da circuncisão. Paulo descartou essa questão porque eles faziam como ponto de salvação. E não era esse o caso. Ele até chega a usar um termo, vocês estão mesmo que se castrando ou sendo mutilados, mas isso não terá valor algum. É como se alguém estivesse jejuando e eu perguntasse às pessoas, você vai comer nada? Não, estou jejuando, mas estou com o celular, estou assistindo televisão, estou fazendo comentários que não tem nada a ver. O jejum tem que ser voltado para a leitura da Bíblia, da oração. Isso é o que faz valer o jejum. Se você passa um período sem se alimentar e usa aquele tempo com coisas seculares, aquilo é só um momento de passar fome. Não é um jejum. Um jejum tem que ser envolvido com orações, louvores, momentos de devoção, leitura da palavra de Deus. Aí sim você está suprindo o jejum
com aquilo que tem a propriedade vitalícia para a sua vida espiritual agora e a futura. E Paulo aqui chega até a chamá-lo de cães, maus líderes. E ele fala isso, irmãos, por conta do que eles queriam introduzir na vida do pessoal. Ele queria que o povo visse que a salvação era feita por questão de circuncisão. E Paulo descartou essa condição, essa prática. Ele chega até a chamar de cães, praticantes do mal e, ainda por cima, maldades, né, que envolveu nesse líder. Existia uma cidade, irmãos, em Pessino, na Galácia, de que alguns homens eles eram adoradores ou devotos a Cibele. Cibele é uma deusa da Galácia. Então, assim, essa veneração envolvia castração. Os homens se castravam para demonstrar uma entrega, uma adoração, uma devoção. Então, Paulo chega a descrever: se vocês fazem isso, vocês só estão se mutilando, mas isso não tem nenhum poder salvífico, nem algum tipo de situação que lhe favoreça espiritualmente. E Paulo descreveu sobre isso porque eles estavam para com os gentios descrevendo ou descartando o seu inserimento. E Paulo queria que todos tivessem alegria em Cristo pelo que ele fez, e não jamais por aquilo que eles precisavam fazer para a salvação, que a salvação era um dom unicamente de Deus. Entenderam? Vamos fazer uma breve oração agora para entrar na lição de segunda-feira, viu? Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra e obrigado pelos teus conselhos. Que o Senhor nos auxilie a vivermos firme em tua presença e reconhecemos a salvação unicamente pela graça, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até daqui a pouco, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.